Agora eu vou falar sobre o caso especificamente, agora sobre esse relatório. Isso é uma coisa absolutamente impressionante e está dominando o noticiário aqui nos Estados Unidos. Não se fala em outra coisa e dá para explicar por quê. E aí tem que colocar um pouquinho de contexto para as pessoas. Logo que o Trump ganhou a eleição, começaram a circular reportagens nos jornais de que o Trump teria uma relação de conluio com a Rússia. De que o Trump, no final das contas, era uma marionete do Vladimir Putin. E que os russos teriam influenciado a eleição americana para eleger o Donald Trump. E não tenho como dizer para vocês o quanto que isso foi martelado pela mídia aqui. Foi martelado no Brasil, é claro, mas nos Estados Unidos você ligava a CNN, The New York Times, o Washington Post, todos os dias começaram a aparecer informações vazadas de uma investigação que o FBI estaria conduzindo, mostrando que o Trump tinha um conluio com a Rússia. Isso foi chamado da Operação Crossfire Hurricane, né? Hurricane furacão e Crossfire, sei lá, tiro, fogo cruzado, né? Mas essa operação dominou o noticiário americano, ao ponto de que, naquele momento, o procurador dos Estados Unidos resolveu nomear um procurador especial, um conselheiro especial, que eles chamam de Special Counsel, né? Uma espécie de procurador especial, apenas para investigar o caso do Donald Trump, se houve conluio com a Rússia. E essa investigação, que acabou culminando no relatório Miller, que isentou o Donald Trump, essa investigação dominou o noticiário de tal forma que, se você perguntasse para a maioria dos americanos ao longo dos anos de 2017 e 2018 se eles achavam que o Donald Trump tinha algum conluio com a Rússia, a imensa maioria ia dizer que sim. E até hoje, algumas figuras repetem de que o Trump de fato tinha um conluio com a Rússia. Pois bem, o relatório na época, o relatório Miller, disse que o Trump não tinha conluio nenhum com a Rússia, não conseguiu encontrar nenhuma relação nesses dois casos, mas, mais do que isso, ao final do governo Trump, foi nomeado um procurador especial para entender como foi que o FBI começou a fazer essa investigação. Por que o FBI começou a investigar sem nenhuma prova, sem nenhuma substância? Por que o FBI tinha aberto uma investigação contra o Donald Trump e o conluio com um suposto conluio com a Rússia? Pois esse relatório saiu hoje e ele mostra coisas absolutamente assustadoras. Eu vou ler, o relatório tem 300 e poucas páginas, eu só quero ler alguns textos para vocês. Ó, o relatório diz o seguinte: na época da abertura da Operação Crossfire Hurricane, o FBI não possuía nenhuma informação de inteligência mostrando que alguém associado à campanha do Trump estava em contato com oficiais de inteligência russos em qualquer ponto durante a campanha. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Aqui, ao receber informações de inteligência não avaliadas da Austrália, o FBI rapidamente abriu uma investigação, em particular, sob a direção do vice-diretor Andrew McCabe, o vice-diretor assistente para contra-inteligência Peter Strzok, e eles abriram imediatamente a Operação Crossfire Hurricane. Os dois, Peter Strzok e o McCabe, os dois eram abertamente contra o Trump, inclusive pegaram mensagens do Peter Strzok privadas, onde ele dizia que essa operação é uma espécie de apólice de seguro para caso o Trump fosse eleito. Aí continua aqui, o assunto foi aberto com uma investigação completa sem nunca terem falado com as pessoas que tinham fornecido essas informações. Além disso, o FBI abriu essa investigação sem,
qualquer revisão significativa das suas próprias bases de dados de inteligência, ou seja, o FBI não verificou com as pessoas de inteligência se alguém já tinha ouvido falar desse assunto. 2, coleta e exame de qualquer inteligência relevante de outras entidades de inteligência dos Estados Unidos. O FBI sequer ligou para si e falou assim, pô, Cia, tem alguma coisa aí a respeito de conluio com Donald Trump, relações, etc. Nunca fizeram isso. 3, não fizeram entrevista com nenhuma das testemunhas para avaliar se as informações que estavam contidas na denúncia que eles tinham oferecido tinham acontecido. 4, não usaram qualquer ferramenta padrão analítica que o FBI utiliza. Ou seja, caso tivesse feito, estou lendo o relatório, o FBI teria aprendido que os seus próprios analistas experientes na Rússia não tinham informações nenhuma sobre a participação do Trump com funcionários de liderança russa, nem de outras pessoas em posições sensíveis na CIA, na NSA e no Departamento de Estado. Além disso, os registros do FBI preparados por esse Strzok, em fevereiro de 2017, mostram que na época da abertura o FBI não tinha informações em seu registro indicando que em qualquer momento da campanha alguém do Trump tivesse estado em contato. Nos 18 meses que antecederam as eleições de 2016, o FBI foi obrigado a lidar com uma série de investigações propostas que tinham o potencial de afetar as eleições. Em cada um desses casos, o FBI agiu com considerável cautela. E uma dessas, aí ele cita aqui outros casos, mas eu digo o seguinte, basicamente, que o FBI abriu essa investigação contra o Donald Trump com base em nada. Hoje sabe-se que o dossiê que deu origem a isso foi preparado por pessoas que trabalhavam pela campanha de Hillary Clinton. E no final das contas, isso serviu como base para inviabilizar boa parte das conquistas do Donald Trump no início do governo. E além disso, além de boa parte das conquistas do Donald Trump do governo, ferraram as eleições do meio de mandato que deram a maioria da Casa dos Representantes aos democratas, de forma que essa ação, especificamente construída com agentes de dentro do FBI, inviabilizaram o mandato do Trump e deram poder aos democratas durante o governo. Da mesma forma, na semana passada, nós descobrimos que a carta que desacreditou a reportagem do Hunter Biden foi organizada por gente trabalhando dentro da CIA. Deixa eu tentar explicar isso, que pode parecer meio complexo para as pessoas que estão vendo. Nessa última semana, graças a esse relatório agora que está saindo agora, e as outras informações que saíram na semana passada, nós descobrimos que agentes do FBI e da CIA agiram para minar politicamente e influenciar o resultado das eleições americanas. Isso é o que se chama de deep state, é o Estado profundo. São pessoas que estão em cargos não eleitos, que são nomeadas, mas que utilizam o poder do Estado, estão profundamente incrustadas no aparato estatal e utilizam esses seus poderes para abrirem investigações contra opositores políticos, para influenciar a história política de alguma forma. Não tenham dúvida, isso no Brasil é absolutamente comum. Nós temos, por exemplo, um delegado, era uma delegada, agora é um delegado, da Polícia Federal, trabalhando à disposição do Alexandre de Moraes. Nós temos uma infinidade de procuradores de esquerda abrindo investigações para influenciar a política brasileira. Não tenho dúvida, Lava Jato inclusive. O objetivo de ninguém da Lava Jato era que o Bolsonaro acabasse no poder. O Bolsonaro foi um acidente de percurso. O que eles queriam era a volta do tucanato. Então, nós estamos vendo que dentro do país mais poderoso do mundo, do respeitado FBI, há agentes, categoricamente falando, depois de anos de investigação, chegou à conclusão que houve agentes que abriram a investigação com base em nada para prejudicar o Donald Trump. Foi exatamente isso que aconteceu cotidianamente com o Bolsonaro. Vejam quantos inquéritos não foram abertos contra o Bolsonaro, quantas investigações, etc., com base, e nos seus opositores, com base em absolutamente nada. A gente chegou ao cúmulo de ter até casa de empresário, empresa de empresário, né? Sede das suas empresas invadidas com base em print de grupo de WhatsApp. Então vejam o poder do Estado profundo hoje nas democracias brasileiras, e esse é o grande assunto que está dominando o noticiário americano no dia de hoje.
Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem inclusive trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, a gente não vai parar. Obrigado.